de Jesus. Amém? Mas, Senhor, irmãos, Amém. Perdoe pela possível tosse que vai vir. E perdoe pela voz ruim. Abra comigo em Jonas 4:4, por favor. Irmãos, até um xarope olhado para mim esta noite. Vocês veem como eu gosto da vida. Já vou lendo aqui. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Na minha tradução. Podem se assentar, já, irmãos, que está bom. Quero agradecer, primeiramente, ao Líder pela oportunidade. Apesar de ele já ter transparecido os meus medos, mas sou muito grata a essa oportunidade que eu estou tendo, abrindo as terças jovens, porque os que vêm depois tá fogo, gente. Amém? Eu estava, na verdade, fazendo um estudo, lendo sobre Jeremias, e o Senhor começou a me incomodar no livro de Jonas. E, sendo sincera com os irmãos, o livro de Jonas, eu achava um livro pequenininho, eu pensava que é a história da baleia. Todo mundo sabe a história da baleia, gente. Foi engolido, não morreu, pegou, salvou. É isso. E o Senhor, como bem sabemos, ele renova a sua palavra todos os dias e ele fala para mim: não é isso. Onde você está com a cabeça? Então, antes, vamos começar. Primeiro que o livro de Jonas não começa, o ministério de Jonas não começa no livro de Jonas. Ele começa, não sabia, olha como o Senhor é perfeito em todos os seus ensinamentos, ele começa lá em 2 Reis, 14, 24, 25 e 26. Jonas é usado pelo Senhor para pregar que o povo de Israel, estava num momento tenso, mas ele foi usado para pregar que o rei de Israel tomaria as cidades do norte de volta. E a partir dessa pregação se concretizou e Israel voltou a ser próspero nesse período. Eu nem sabia, meu sogro me falou esses dias, eu estava comentando com ele sobre o que eu estava lendo, e ele falou: você sabia que depois desse período a cidade de Israel voltou a ser um reino próspero? Eu não entendi, não, sogro, não tinha visto sobre isso. Falou semana passada, coitado. E não foi o primeiro momento no livro de Jonas que Deus usou Jonas. Nesse primeiro momento em 2 Reis, Jonas foi usado. E a gente vê, é uma passagem rápida, é um único versículo. Não tem indagação, não tem conversa. O Senhor falou: Jonas, vai lá. Jonas foi e foi feito. O que contrasta muito com o livro de Jonas, que não é uma coisa que a gente vê no livro de Jonas. Começa o livro de Jonas, o primeiro versículo diz: a palavra do Senhor veio ao filho de Jonas. O segundo é: vai agora. O Senhor não fala: vai daqui a pouco. O Senhor não fala: arruma as coisas e vai. O Senhor não fala: se prepare e vai. O filho de Jonas já tem um relacionamento com o Senhor. A gente entende isso lá em 2 Reis, que aconteceu uns anos antes. E o Senhor usa Jonas e fala: vai lá. Ele sabe que ele é um profeta. Amém. Jonas fala o quê? Nada. Jonas já desce, em vez de falar para o Senhor: não vou. Ele já pega e foge da presença do Senhor para Tarsis. E, irmãos, uma coisa que também foi meu sogro que me falou, meu sogro não sabe, hoje eu trabalhando. Ele pega e fala assim que a passagem para Tarsis era um valor muito caro, que não era uma passagem barata, e que Jonas tinha condição de pagar. Era uma viagem longa. A gente vê que é uma viagem longa, ele vai fazer a viagem dali, é uma viagem longa. E a viagem para Tarsis é uma viagem longa. Jonas entra no barco fugido de Deus, um profeta fugindo de Deus. Ele entra no barco, desce para a parte de baixo e vai dormir. Irmão, nessa parte do livro eu fiquei um tempo pensando, porque acompanha comigo. É uma viagem longa. Não são barqueiros inexperientes, porque quando você começa uma profissão, você não começa fazendo o mais difícil. Você não começa pelo mais complicado. Então o barqueiro ele não começa fazendo as viagens mais difíceis, as viagens mais longas. E essa é uma viagem longa. Jonas desce, vai para o fundo
mas ele começa uma tempestade tremenda. E eles começam a esvaziar o barco, tira coisa, tira tudo. Porque o mar está revolto, o vento está revolto, e eles não conseguem controlar. O que me pega nessa parte é que eles querem saber quem irritou um Deus. Para vocês terem noção, eles, barqueiros experientes, já devem ter passado por outras tempestades. Eles pensam, quem irritou um Deus, porque isso aqui está tão tremendamente difícil, tão tremendamente fora do comum, fora de mão, que obviamente alguém aqui irritou um Deus, eles não sabem qual, e isso está acontecendo para a gente de castigo, por uma irritação que alguém fez com algum Deus. Eles se questionam, tiram a sorte, nesse meio tempo Jonas está o quê? Dormindo lá, tranquilo. Mundo se acabando lá de fora, Jonas dormindo. Vão lá, o capitão vê Jonas, vai lá e acorda Jonas. Que isso, homem? Levanta. Vamos lá. Joga a sorte e descobre que é Jonas. Outra parte que também me pega nessa história. Descobre que é Jonas. Ele está fugindo de Deus. Qual que é a primeira coisa que os homens falam? Não, vamos tentar dar um jeito. Jonas já tinha falado para eles assim: me joga no mar e tudo vai dar certo. Certo? Você está vendo que está tudo dando errado. Sabe que quem é o problema está ali. A pessoa fala, me joga no mar que vai tudo se resolver. Eles não são tementes a Deus. A primeira coisa que eu penso é que eles não iam pensar muito, já joga o cara, tchau, você que é o problema. Mas não, eles têm misericórdia de Jonas no primeiro momento. Tem misericórdia de Jonas e daí falam, tentam resolver, vê que não está certo, eles pedem perdão e falam que não querem aquela morte na conta deles, a morte de um inocente. Se convertem ao Senhor, pede perdão e joga Jonas no mar. Eu não quero me apegar à parte do peixe, mas essa parte, como eu disse, todo mundo já conhece. Mas eu queria aproveitar nessa parte, eu estava conversando hoje de tarde, porque eu estava lendo a oração, umas 5 versões diferentes, eu li a oração de Jonas, porque eu estava com uma coisa na cabeça e não saía. Eu lia e eu não conseguia ver Jonas pedindo perdão. Eu vejo ele exaltar a Deus, ele exalta, fala da grandeza do Senhor, da sua magnitude, ele fala sobre ele fala da grandeza de Deus, da sua magnitude, e fala que se Deus livrar, ele vai cumprir o que Deus mandou. Mas em nenhum momento o Jonas pede perdão por o que Deus fez, porque ele fez a Deus, aliás. E você já pensou curioso? Ele está lá na barriga do peixe, ele saiu no mar calmo. Ele, quando pediu para ser jogado, em nenhum momento dá a entender que ele achava que ia estar vivo. Para os marinheiros estarem jogando as coisas no mar, todo mundo achava que ia morrer ali naquele meio. E quando ele pede para ser jogado no mar, ele achava que Deus ia matar ele ali. Acabou o redor, acabou o mar, já era. Ele foi para a barriga do peixe, e nem na barriga do peixe, nem antes de ser jogado, eu vejo Jonas pedindo perdão. Eu fui procurar em tradução para ver se não era besteira na minha cabeça, mas eu não vejo ele pedindo perdão. Ou seja, a gente vai falar besteira, depois o senhor vai corrigindo, vai dando um rodapé para os irmãos. Aí tá. Aí, olha que interessante. Jonas falou o que ia fazer. Chegou em Nínive e ele pega e fala, antes ele chega em Nínive, na praia, ele cuspido na praia, ele estava em outro lugar. O peixe traz ele de volta para Nínive, certinho. Beleza. Ele chega na praia, o senhor fala vai, ele começa. A cidade é grande e ele passa 3 dias percorrendo a cidade, ele não é de grandes pregações, aparentemente. Porque ele fala basicamente 8 palavras para o povo, que ele fala para o povo, serve para que a cidade vai ser destruída. Uma pregação de 8 palavras. Certo? Todo mundo acompanhando comigo essa parte. Só que, olha, vamos acompanhar até agora o que aconteceu na história. Jonas, usado por Deus, pregou para Israel, a cidade prosperou. Jonas, senhor, vamos lá, Jonas, vamos lá em Nínive para a cidade ser convertida. Jonas foge, quase mata todo mundo no barco com ele, mas o senhor vai lá, tem misericórdia, todo o barco é convertido, fica no peixe, chega a Nínive e pega em Nínive. Em nenhum momento a gente vê Jonas se arrependendo do que faz. Mas olha que interessante, a misericórdia de Deus encontrada
permitiu que Jonas entrasse no barco, porque foi permissão do Senhor. Ele permitiu que Jonas entrasse no barco, que Jonas fosse para o fundo do barco, e Jonas dormisse tranquilo enquanto estava se acabando para o lado de fora. Ele permitiu que tudo isso acontecesse até o desespero fosse tal que todos se convertessem só pela areia que estava rolando no lado de fora do barco. Eles se converteram ali pela fúria de Deus, não foi vendo outras coisas acontecerem, eles se converteram pela fúria de Deus e pela magnitude de Deus de parar assim que o que ele precisava que acontecesse. Porque assim que Jonas desceu as águas, parou a tempestade de seguir a viagem deles. Creio eu que seguiram a viagem deles. E em nenhum momento desse Jonas pede perdão para o Senhor. Depois desses 8 dias, desses 3 dias andando pela cidade pregando, o que acontece? A cidade se converte nessa pregação de 3 dias, de 8 palavras dele. A cidade inteira é um mover do Espírito Santo. Porque a cidade inteira se converte, o rei manda colocar pano de saco nos animais, e tudo que acontece, o Senhor está fazendo, acontecendo no reino. E o que a gente espera que aconteça? A gente espera que quem levou essa palavra de misericórdia fique feliz. Porque já pensou, se o Senhor te chamasse, imagina comigo, o Senhor te chama, vai lá com a Sé, Fabiana. Você vai andar de um lado para o outro com a Sé, você só vai falar 8 palavras, de uma ponta a outra da Sé. E todo mundo daquela região vai se converter verdadeiramente para o Senhor. Vai todo mundo acreditar fielmente na palavra do Senhor e se arrepender de todos os pecados e tudo de mal que você está fazendo. Acho que essa situação que a gente espera é felicidade, porque são almas indo para o Senhor. E o que o Senhor recebe? Raiva de Jonas. É incrível como Jonas está bravo. Por quê? Se ele já foi usado pelo Senhor, é pelo desconforto no peixe? Porque assim, ele ia morrer. O Senhor livrou a vida dele, deu misericórdia para ele, ficou feliz, tanto foi obediente. Mas a felicidade dele é momentânea, porque assim, chega na hora de fazer o que ele prometeu para Deus faria, ele fica infeliz com o resultado. Ele fala, eu sabia, o Senhor ia ser misericordioso. Como se fosse uma coisa ruim, o Senhor ser misericordioso. E olha aqui o que tá. A misericórdia do Senhor é muito boa quando é pra gente, e para Jonas é muito boa quando é pra gente. Mas quando é usado uma coisa que a gente não concorda, aí, no caso de Jonas, obviamente, nessa parte. Porque, olha só, Jonas se aproveitou da misericórdia quando era para ele, mas para o povo de Nínive, Senhor. O Senhor foi misericordioso. Eu não precisava sair da minha casa para fazer isso. Se o Senhor já ia ser misericordioso, o que eu vim fazer aqui? Já pensou? O Senhor não precisava de mim. É basicamente o que ele disse para o Senhor não precisava que eu estivesse aqui. Se o Senhor já ia ser misericordioso. Mas, interessante, porque o Senhor precisa da gente para alguma coisa? Se a gente for para pensar. Não. O Senhor fez a jumenta falar, eu amo isso. O Senhor fez a jumenta falar. Ele não precisa mandar ninguém. O Senhor faz os anjos se tornarem carne, manda recado no sonho. Mas não, Jonas tem que ficar irritado porque o Senhor mandou ele fazer. Mas a gente não precisa fazer as coisas por Deus, porque o Senhor não precisa a gente fazer. Ele, pela sua misericórdia, permite que a gente esteja inserido na história. Permite que tenhamos um relacionamento com Ele, pela sua misericórdia. E aí vem a primeira pergunta da noite. Você quer ser um apesar de? Vou explicar. Quando a gente está viajando e acontece uma coisa na viagem que é assim, escabrosa, que não era para acontecer. Pneu fura no meio do caminho. Aí a viagem foi uma bênção, apesar de ter furado o pneu. Ai, foi tudo muito da hora, apesar de ter faltado luz. Porque muitas vezes a gente quer ser o apesar de, a gente quer não. A gente é o apesar de na história que Deus está contando. Porque assim, a gente pode ser uma plaquinha apontando a direção para o caminho certo, que é Jesus, o caminho da verdade, o caminho da salvação, que era o que Deus tinha para Jonas. Ele queria que Jonas fosse o caminho da verdade e da salvação,
algumas coisas sejam feitas, mas quer que elas sejam feitas conforme a gente quer. Porque assim, eu quero que o Senhor salve todo mundo. Mas você quer que o Senhor salve aquela pessoinha que você não gosta? Porque pregar a salvação para todo mundo que você gosta é muito fácil. Mas para quem você não gosta é fácil. Alguém que debocha da sua fé, é fácil você se manter manso, não manso de aceitar tudo calado, mas a mansidão que vem do Senhor e ter uma prontidão para falar sobre a palavra do Senhor para essa pessoa de coração aberto e não pensando, pelo menos eu vou para o céu, você vai queimar. Não é sobre isso. A palavra do Senhor é majestosa, milagrosa e a melhor coisa do mundo. E no mundo ideal, a gente ia querer que todo mundo que prega a palavra do Senhor pregasse a todo mundo que quer ouvir a palavra do Senhor. Mas é isso que acontece muitas vezes. Na Bíblia a gente consegue ver isso na história de Jonas. Que ele quer pregar para Israel, ele está feliz, que é os conterrâneos dele, é a galera dele, vou pregar para os meus conterrâneos, eles vão ser salvos. Aí quando é um povo que é um espinhozinho na carne, um povo que não é tão legal para o povo de Tarsis, ele não está muito afim de ir. E aí eu tenho uma pergunta. Onde a gente quer estar enquanto as promessas do Senhor são cumpridas na nossa vida? As promessas do Senhor vão ser cumpridas. Independente do nosso querer ou não. A gente consegue ver isso na história de Jonas. O querer dele se tivesse por querer dele, Nínive estava lá queimando. Mas as palavras do Senhor, as promessas do Senhor, elas vão se cumprir independente da nossa vontade. Mas você quer que as palavras do Senhor se cumpram enquanto você está feliz com aquela palavra sendo pregada? Ou você quer estar do lado de fora de Nínive, reclamando do Senhor que ele foi misericordioso demais? Você quer estar do lado de fora de Nínive falando do Senhor: Senhor, eu sabia, não precisava de mim. Senhor, eu sabia, eu não queria fazer. Não precisava de mim para fazer. Olha que interessante. E não precisava realmente que fosse Jonas. Eu fui estudar e uma coisa que às vezes eu esqueço é que nem tudo na história da Bíblia é historinhas que acontecem em anos diferentes. Tem profetas que são contemporâneos. E um contemporâneo de Jonas é Oséias. Enquanto Oséias estava falando sobre infidelidade espiritual, está lá Jonas do outro lado, ao mesmo tempo, falando, não quero pegar para ninguém. Um lá em Israel pregando, vamos lá, gente, fiel ao Senhor. Aí está Jonas do outro lado falando, não, mas não é comigo essa parte, o Senhor está sendo misericordioso demais. Que Jonas quer aquele Deus de fogo, Deus de destruição, Deus de vamos fazer, destruir e acontecer. Não quer um Deus misericordioso. Mesmo que a história dele inteira seja um Deus de misericórdia com ele, pegando ele aqui e falando, não, Jonas, vem cá, tira do barco. Vem, Jonas, vem cá, tira do peixe. Vem cá, Jonas, está no sol. Fiz a planta crescer para você ficar ali, debaixo da sombra. E a história, muitas vezes a gente pensa que o milagre de Jonas, pelo menos depois de estudar essa palavra, eu não entendo mais que um milagre seja Jonas ter sobrevivido 3 dias dentro da barriga do peixe. Parou até de ser minha curiosidade para perguntar ao Senhor um dia que peixe que era. Mas passou a ser. A gente para de achar que os milagres do Senhor são coisas palpáveis, como uma cidade inteira está lá, se rendeu aos pés do Senhor para lembrar do peixe, mas não lembra da cidade. Uma cidade inteira, 8 palavras pegadas com desgosto, foi salva e rendida aos pés do Senhor. Mas a gente lembra do peixe. Um barco que estava revolto, eles entenderam que estava no barco, que não era servente do Senhor, entendeu quem era Deus e pediu misericórdia pela vida de quem estava lá aprontando. E o Senhor foi exaltado nesse momento, mas a gente lembra que ele caiu no mar e não veio tanto peixe. E eu acho magnífica essa história agora, porque eu só consigo pensar nos poréns da história, como Jonas foi um porém, uma crise que não devia ter sido. Porque a história podia ter sido muito diferente, ele fazer as coisas com amor, com vontade, falar, não, vamos lá, pastor, vamos lá, vamos fazer, vamos lá na favela, vamos fazer, vamos acontecer, que a gente vai pregar e todo mundo vai se render ao Senhor. Já pensou que da hora, todo mundo chegar no pastor depois e falar,
fazer isso? Porque se a gente tivesse visto o Senhor mandar Oséias no lugar de Jonas, você acha que Jonas ia ter se dado possível? Falar, não precisava de Oséias, ele ia. Duvido muito. Ele não se incomodaria se não fosse com ele. Se não fosse ele, ia ter que ir lá numa cidadezinha fazer, um país vizinho ter que fazer isso. Ele não se incomodaria. Ele se incomoda porque é com ele. Porque a gente se incomoda quando é com a gente. Ah, eu tenho que fazer. Que o pastor não mandou? Que o Francisco não vai? A gente se incomoda quando a gente é impedido de fazer as coisas. Mas quando a gente vê os outros sendo cumpridos, aí não, vai lá. Deus vai com você. E muitas vezes a gente deixa isso descer no nosso coração. A gente já vê as coisas com um olhar de eu espero que dê errado, eu espero que Deus vá lá e fulmine tudo. Em vez de, nossa, seria tão bom se Deus desse misericórdia para isso acontecer de um jeito correto. Nossa, seria tão bom se isso acontecesse de uma forma diferente. Porque o Senhor está pregando misericórdia e a gente está pregando esse fogo do céu, mas não fogo do Espírito Santo, o fogo da destruição. E muitas vezes a gente está assim dentro da igreja, não literalmente no fogo da destruição, mas no fogo do, ai, espero que não tenha. Ai, espero que seja cancelado. Ai, espero que não faça. Ai, espero que faça, mas que seja outra pessoa fazendo e não seja eu. E quando a gente pensou nas terças jovens, para a gente fazer uma geração que faz, uma geração que ora, uma geração que prega, a gente não quer dar o lugar para outro fazer no nosso lugar. Não, deixa os varões. A gente faz o louvor, deixa os varões pregar. Não, deixa que as crianças vão fazer o louvor, deixa que as irmãs orem no círculo de oração, porque elas já são um círculo de oração. Você quer ser a geração que vai impedir os outros de fazer o que Deus está te chamando para fazer? Ou você vai ser a geração que vai se pôr de frente e falar, Senhor, eu não sou Jonas. Eu estou aqui para te servir. O Senhor vai mandar para mim. Eu vou fazer o que o Senhor está mandando fazer. Não o que me agrada, mas o que o Senhor quer fazer. Amém? Deus disse pouco, irmãos, acharam que deu certo. Eu gostaria de encerrar com vocês refletindo sobre onde queremos estar enquanto as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida. Se de tudo que eu falei, de todos os poréns, toda a história, e a parte legal de Jonas não começar em Jonas, se de tudo isso você só puder lembrar de uma coisa, lembra onde você se imagina estar quando o Senhor pede para as promessas dele serem cumpridas. Onde você quer estar, onde você quer atuar quando isso acontecer. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, agradeço o meu xarope e a presença de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Uma vez eu estava meditando nesse texto e eu cheguei a uma conclusão em síntese de tudo que a Sabrina disse. Tratando um profeta e salvando uma nação. Na verdade, Deus queria tratar o profeta. Tratar o profeta. Tem um contexto por trás, né? Os assírios, um povo ímpio da época, diziam os historiadores que costumavam conquistar as cidades e arrancar a pele das pessoas e pendurar as cabeças nas estacas, nas frentes das cidades. Há quem diga que Jonas estava revoltado com Deus, porque Jonas teve um parente morto pelos assírios. Era uma coisa pessoal, mas Deus queria tratar isso. E o perdão é bem trabalhado nisso, porque você não vê Jonas pedindo perdão. Né? E na verdade Deus queria tratar o Jonas. Ele quer salvar Nínive, mas primeiro tratar o profeta. Então às vezes Deus nos traz essa noite para nos tratar. Amém? Deus pode te tratar? Tem liberdade para tratar? Então você sabe, se policia aí. Né? Às vezes Deus manda, olha o contexto diferente, né? Deus manda Jonas, Jonas não vai. Deus manda o Ananias, Senhor, mas é o Saulo mesmo que eu vou ter que orar por ele? Mas o Ananias não foi o Jonas. Tá bom, Senhor, vou lá. E foi lá e orou por isso. Olha que coisa. E que nesta noite, em nome de Jesus, faça o que Deus te mandar, porque às vezes Ele nos coloca a coisa para fazer primeiro, não para que a coisa seja feita. Ele quer nos tratar. Algumas áreas que ficou, algumas arestas que ficam, às vezes Ele nos coloca
coloca alguma coisa na nossa mão para nos tratar. Que o Senhor possa continuamente nos tratar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando os irmãos